Não ignorais isto totalmente. Olhais admirados tantas coisas que afloram de vossa consciência mais profunda, sem poderdes descobrir as origens, instintos, tendências, atrações, repulsas, intuições. Daí nascem irresistíveis todas as maiores afirmações de vossa personalidade. Aí está o vosso verdadeiro e eterno eu. Não o eu exterior, aquele que sentes mais quando estás no corpo, aquele eu que é filho da matéria e que morre com ela. Esse eu exterior, essa consciência clara, expande-se no contínuo evolver da vida, aprofunda-se para aquela consciência latente, que, que tende a vir à tona e a revelar-se. Os dois polos do ser, consciência exterior clara e consciência interior latente, tendem a fundir-se. A consciência clara experimenta, assimila, emerge na latente os produtos assimilados através do movimento da vida. Destilação de valores, automatismos que constituirão os instintos do futuro. Assim, expande-se a personalidade com essas incessantes trocas e se realiza o grande objetivo da vida. Quando a consciência latente tiver se tornado clara e o eu tiver pleno conhecimento de si mesmo, o homem terá vencido a morte. Aprofundarei mais adiante essa questão. Só uma pergunta aqui que eu queria fazer aqui aos universitários. Isso tudo que ele está descrevendo, a gente pode englobar como o aglomerado? É, faz parte, faz parte, viu, Silvio, do aglomerado também. Porque tudo isso porque no aglomerado, ele, além de ter esses elementos, ele tem aquele que é o propósito vigente, aquele que mais se ressalta de sua disposição de realização, aquilo que ele deseja, aquilo que ele mais quer, como se fosse assim um pano de fundo no campo mental, em que isso se sobressai. Agora, todas essas condições que foram colocadas aí fazem parte dele. Então, esse pensamento que ele fala aqui, emerge na latente os produtos assimilados através do movimento da vida. E isso vai fazendo com que haja uma maior concentração de um determinado padrão de comportamento e objetivo, que o espírito chama de aglomerado. Mas, pelo próprio nome, a gente já vê que é aí uma fusão, uma junção de vários elementos, de várias características, que dá esse tônus particular do indivíduo. Eu queria até colocar uma reflexão que eu queria até ver, né, o que vocês acham, o que o Sebastião acha, fazendo uma ligação com o mentomagnetismo. Sim. É, o que acontece, né? E- o- os espíritos eles apresentaram meio que três estruturas que são interessantes, que é a memória arquetípica instintiva, a memória arquetípica da razão e o campo consciência alerta. É, É, a memória arquetípica instintiva é onde vai guardando aquelas estruturas que dos instintos que a gente foi é, assimilando, né, desde vivências imemoriais, passando pelos vários níveis, desde o vegetal, os animais, a gente vai é, assimilando isso e são o quê? Eles são ciclos que não passam pelo raciocínio. Dá o gatilho, ela vem. Aí tem a memória arquetípica da razão, que é básica, né, que é essa que a gente está passando, embora a arquetípica instintiva, elas estão, né, elas têm uma troca a uma junção aí, aonde ocorre esse processo da do raciocínio, né, se vai fazendo uma linha de pensamento, questão de causa e efeito, se fizer isso, ali na frente vai ter esse retorno, tem esse. E aí tem um campo consciência alerta,
que é aquelas estruturas de maior frequência, né? Que não que eles colocam que armazenam as informações mais sagradas, mais sublimes, mas é um campo também que ali deve ter muitos outros aspectos, porque por eles vibrarem energias muito sutis, estão ligados com os corpos energéticos mais profundos, deve estar ligado com linhagens espirituais de altas frequências. Aí agora eu vou fazer uma ligação aqui. Se vocês veem dessa forma e o Sebastião também. É, o, e aí também já vou colocar uma informação que o Pietro Baldi ele coloca mais na frente em um livro, que é o livro que eu mais gosto dele, que se chama A Sese Mística. Ele vai colocar essa estrutura como essa estrutura da consciência como uma estrutura que se chama o subconsciente, que ele descrevendo é exatamente esses aspectos do instinto, né, que a gente vai assimilando e entra como esse automatismo que ele fala aqui, né, que ele coloca aqui, a destilação de valores, automatismo. Então ele vai passando para o subconsciente, que seria, né, ao meu ver, a memória arquetípica instintiva. Aí depois ele coloca o consciente, que é esse aspecto que nós estamos aqui ligado à racionalidade, à razão, né, a essa reflexão mais de causa e efeito, onde a gente reflete as A situações. dedução, né, das coisas. Exatamente. E aí ele coloca o outro que é o superconsciente, que seria, ao meu ver, assim, fazendo uma extrapolação, o campo consciência alerta, onde ele coloca que são as estruturas que estão em cada pessoa, que são as mais profundas, de maior frequência, que está ligado ao futuro do indivíduo. Então, o subconsciente seria o passado, onde vai armazenando, o consciente é o presente e o superconsciente seria o futuro. E ele coloca que é no superconsciente que começa a aflorar os instintos da intuição. Então, né, eu acho interessante porque memória arquetípica instintiva, ou seja, ligada ao instinto que a gente já foi assimilando, começamos a entrar na razão, ou seja, a memória arquetípica da razão. E aí tem o campo consciência alerta, ou seja, que eu acho que é ali que está a base dos instintos, ou da intuição, do futuro que a humanidade vai cada vez mais chegar, sabe? Então, quando ele fala aqui, é, né, que a consciência clara experimenta, assimila e imerge na latente os produtos assimilados através do movimento da vida. Me parece muito isso. No consciente a É, gente vai pegando, assimilando lá no que vai juntando nesses automatismos a, é, do da memória arquetípica instintiva e vai cada vez mais a gente vai entrando em sintonia com níveis do campo consciência alerta que vão vir esses aspectos da intuição que a humanidade está adentrando, sabe? Então eu não sei se vocês veem dessa forma, Sebastião. assim, entendo perfeito. É isso mesmo. Agora, é porque, na realidade, Pietro Baldi ele está usando outras formas de dizer, digamos assim. Tem outro jeito de explicar o negócio, mas que, na realidade, essa estrutura da memória arquetípica e instintiva é tudo aquilo que, desde o início do espírito, quando ele começa a entrar em contato com a matéria, né, ele tem no seu núcleo principal, que a gente chama de campo consciência alerta, que é o núcleo onde está ali a própria consciência que nós desconhecemos perfeitamente, e ali é onde vai armazenando esse conteúdo até chegar a ter uma, digamos assim, uma expansão daquilo que ele assimilou como instinto, e então vai começando a aproveitar esse instinto como uma forma de se comportar, de modificar toda a sua ação no ambiente, e aí ele vai desenvolvendo essa parte racional, a memória arquetípica da razão, que são memórias mais ancestrais, digamos assim, e que ela também vai se desenvolvendo, né, à medida que o espírito vai avançando, até que tudo isso componha esse arcabouço geral do aglomerado e os campos mentais intercalados no tempo e no espaço. Eu sempre gosto de dizer que as memórias, os campos, esses campos mentais, eles têm um entrelaçamento
desde a parte mais antiga do ser humano, quando ele se tornou realmente humano e que ele começou a armazenar mais informações nesse sentido, e que, por similaridade, esses grupos, esses campos mentais em reencarnações diferentes, eles se agrupam como se fossem domínios, digamos, numa determinada vibração da mente que nós desconhecemos completamente, mas e por isso todas essas nossas informações ao longo do tempo estão sempre lá armazenadas, guardadas, tudo conforme aconteceu no momento do evento, digamos assim, da memória, que foi gravada a memória. E aí o espírito vai também amadurecendo nos seus comportamentos, nas suas mudanças, nas suas decisões, e conforme seja a lei de causa e efeito, ele vai, então, transitando por esse caminho até chegar à plenitude. Essa plenitude é o contato definitivo com esse valor, com essa superconsciência, com a amplitude maior do campo consciência alerta, que é justamente essa expansão final daquilo que o espírito pode ter nessa condição em que nos encontramos. A partir daí, ele já não há mais necessidade de ter esse processo reencarnatório, onde ele já venceu todo o processo kármico relativamente aqui à Terra. Ele continua. Então, o que acontece aí? Ele entra em contato com essa energia mais pura, que é a dele próprio, e com a própria divindade, que também faz parte dele. Aí seguem-se outros níveis desconhecidos nossos, que Allan Kardec fala nos espíritos puros. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos exatamente trabalhando esses elementos, essas interligações, essas interações, até a organização final de todo esse processo. Então, por isso que nós ainda temos, inclusive, não sei se é Lancelot que fala, que nós ainda temos ainda uma certa dificuldade, muitos autores têm esse problema, de classificarmos devidamente, ou, digamos, conceituarmos devidamente a questão da mente. Embora lá, Alvério, lá no livro No Domínio da Mediunidade, já nos traga uma conceituação, né, tal, mas é bem genérica, no sentido de que, à medida que nós vamos avançando esse conhecimento, e esse trabalho de Pietro Badin é incrível nesse sentido, nós vamos melhorando a nossa compreensão do que é isso, para compreendermos realmente quem somos nós, de fato. Porque Allan Kardec fala, nós somos espíritos. Todas as filosofias falam, nós somos espíritos, mas isso, por enquanto, é como se fosse assim, algo metafórico para a gente, que a gente não teve a plena consciência de como é que nós realmente somos esse espírito. Por enquanto, nós somos a persona, né? Nós nos compreendemos como a pessoa aqui. Só quando o espírito começa a ter a abrangência de todo o conhecimento global, aí nós deixamos de ser a pessoa. E eu sempre gosto de brincar dizendo assim, quando nós perguntamos, quando nós falamos a respeito de conhecer a si mesmo, muitas vezes a pessoa imagina conhecer essa pessoa, mas na realidade nós somos a fusão de todas as pessoas que nós vivenciamos ao longo da jornada. Então, quem é essa pessoa? É uma síntese muito bem elaborada, muito refinada, e é o próprio espírito. Mas esse estágio aí vai lá para frente ainda. Eu só acho o seguinte, essa memória arquetípica instintiva, na verdade, ela não é um instinto, ela é um reflexo. São reflexos de acordo com estímulos que nós todos já tivemos em alguma fase da nossa evolução. Então, determinado estímulo gera um reflexo. E ela não é nem um pouco raciocinada, ela é simplesmente uma relação de estímulo e reflexo aquilo. Isso vai se desenvolvendo. E como o Sebastião está falando, isso vai se ampliando, vai interagindo com o universo como um todo, até que vai caminhar para o que o Ismael fala muito, né, que o futuro da intuição pura. Né? E, na minha opinião, a intuição pura nada mais é do que uma comunicação facilitada entre as mentes. Não é uma capacidade de pensamento ou raciocínio. Você tem tanta facilidade de perceber, por exemplo, eu estou aqui e estou vibrando na mesma faixa da Neuza, da Vânia, e eu percebo com a facilidade o que ela está pensando, que é em comunhão com o que eu sinto. E eu tenho aquela intuição de uma coisa que vem fora, mas, na verdade, isso não é uma coisa que vem totalmente de fora. É a sintonia do pensamento da faixa vibratória, que a cada dia vai se tornando mais simples e mais fácil. Muito bem.
Ah, é muita coisa para escrever, minha gente. Foram muitas informações, estou aqui fervilhando. Mas vamos lá. O estudo das ciências psíquicas é o mais importante que podeis hoje fazer. O novo instrumento de pesquisa que deveis desenvolver e se está desenvolvendo naturalmente é a consciência latente. Já olhastes bastante para fora de vós. Agora resolvei o problema de vós mesmos e tereis resolvido todos os outros problemas. Habituai aos poucos vosso pensamento a seguir esta nova ordem de ideias. Se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, sentireis revelar-se em vós novos sentidos, uma percepção anímica, uma faculdade de visão direta. Esta é a intuição da qual vos falei. Purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa, que sois vós, e só então podereis ver. Essa, Andrea, essa parte, quando ele fala aqui, a consciência latente, né, é essa consciência que está ali como semente nesses níveis mais profundos, que eu acho que tá ligado um pouco, ou são palavras diferentes, com o campo consciência alerta, sabe? Que à medida que a gente vai colocando a consciência nesses planos mais profundos, nessa consciência que está ali como semente, a gente vai desenvolvendo e entrando em sintonia, né, vai começar a aflorar esse novo sentido que é desse campo acima, né, que é a intuição, que era exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Ok. Aqueles que absolutamente não sentem essas coisas, os imaturos, ponham-se de lado, tornem-se a chafurdarem-se na lama de suas baixas aspirações, e não peçam o conhecimento, precioso prêmio concedido apenas a quem duramente o mereceu.